Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, né? Ali durante as festas da Páscoa, em Jerusalém. Então, a presença de Jesus em Jerusalém evocou muitas pessoas ligadas ao movimento de Jesus para irem a Jerusalém estar com Jesus. Que novidade é essa? Então, gente de várias cidadezinhas, de vários locais, foram a Jerusalém para ver Jesus, inclusive pessoas de Emaús. Aí o que aconteceu? Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Já imaginou o golpe que a morte de Jesus foi para essas pessoas? Já imaginaram? Imaginou, por exemplo, você... A gente vai para Jerusalém para ver lá Jesus e tem esperança que ele vai resgatar Israel, ele vai mudar aquela situação toda, tal. É o Filho de Deus, é isso aí. Jesus é o Messias, tá aí, né? Naquela comunidade que fervilhava de messianismo, né? E de repente eles pegam e crucificam, morrem logo. Se fosse cortar a cabeça, tudo bem, mas logo crucificado, que é a maior ignomínia que podia ter com uma pessoa, era ser crucificado naquele tempo. Verdade. Imagina a situação que ficavam esses cristãos de desencanto. Perdidos, né? Perdidos. De desencanto, de desalento, de decepção da vida, né? Esse cara aí, que a gente tinha tanta confiança nele, que ia salvar Israel da mão dos romanos, tudo, tem uma morte bruta dessa. É esse o contexto dos irmãos de Emaús. Então, vamos, Ruth, ler? Se eu consigo enxergar. Quer que eu leia? Você Eu quer? estou enxergando algumas palavras, outras não. Então leia, Ruth. Vai lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a Quer dizer, pertinho de Jerusalém, era 3, 4 quilômetros ali de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que vos ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até quando? Até 35. Ora, pois, esperávamos que fosse ele quem ia redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já o 3º dia desde tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios. Então faz uma pausinha aí. Então os caras falaram, né? Se abriram o coração angustiado, tá? Falaram para Jesus. E Jesus só escutando, né? Jesus escutando. Deixando os caras falar, escutando. Aí continua. Vai. Deixa eu achar onde eu estava. Perdi. Honestos. Honécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram,
porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. O que a seu respeito contava-se todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção em passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aqui, né? Leu, Até continua, 35, tá? continua. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido o partir do pão. Olha, isso é exemplar sobre a Bíblia, o papel da Bíblia, a função da Bíblia e as limitações da Bíblia, inclusive. Agora vamos conversar sobre o que aconteceu. Aí já tivemos a leitura, palavra da salvação, né? Palavra da salvação. Agora vamos comentar, vamos contar o que aconteceu, Kaique. Contem o que aconteceu, como é que foi a história, o que houve aí, o que Lucas está colocando aí que aconteceu nesse relato do seu evangelho. Como é que é? Vamos ver. A tristeza deles, né? Primeiro a tristeza e incompreensão. Então, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? O que aconteceu? Quer dizer, o que eles estavam fazendo? Iam, né, por um caminho. Eles estavam fazendo o quê? Caminhando. Caminhando de onde para onde e por quê? De onde que eles estavam caminhando, para onde eles estavam indo? Onde eles moravam, dormiam, né? Não? Quê? Eles não foram para casa onde eles moravam, não? Sim, mas depois de quê? Eles estavam saindo, Saíram de Jerusalém desistindo. decepcionados, putos da vida, e chateados, e com a maior raiva. Nós investimos nesse cara, fizemos tudo, esperaram. Tinha a maior esperança nesse sujeito. Eles não tinham, não. Hein? Eu acho que raiva eles não tinham, não. Aí tem mais, era provavelmente um casal, não eram dois homens, não. Era o Cleófas e a mulher dele. Isso eu não sabia. Esse provavelmente era um casal. Aí não diz por quê, porque na Bíblia não se fala nome de mulher assim fácil, não. Comunidade não, porque a mulher não tinha, naquele tempo, mulher não tinha vez, não tinha nada. Então, mas que provavelmente era um casal que estava saindo de Jerusalém, amargurado, decepcionado, desiludido com aquilo que tinha acontecido. E falava: vamos embora para casa. Não é para menos também, ué. Não é para menos, né? Também acho. Não é? É. Uma coisa incrível, jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Aí a mulher que devia estar falando isso pro marido: ó, você me fez acreditar nesse cara, pô, aí tá aí crucificado aí, ok? Se fosse isso que a gente estava esperando, não ia ser crucificado, Deus ia tirar ele de lá. Era isso que estava falando. Os dois possessos da vida, indo embora, bufando. Saindo de Jerusalém. E saindo embora, vão embora de Jerusalém, quer dizer, vão abandonar Jerusalém, vão para casa cuidar das galinhas. O que representava Jerusalém? Jerusalém era o lugar que Jesus estava, que ia ser glorificado. Eles estavam desistindo. Desistindo. Morreu, pronto, acabou o sonho.
Acabou o sonho, acabou a utopia, acabou, morreu. Mas como é que aquele homem andando com eles podia transformar tanta coisa? Bom, aí o que Só aconteceu? a presença, nenhuma palavra. O que aconteceu então? Então, esse era o clima que os dois estavam caminhando, né? Agora, o que aconteceu com eles? Me contam o que aconteceu. Vamos ver. Jesus aparece para eles. Né? Jesus, Não, um homem. Um homem. Vinha Ah, junto. não, um homem viajando, eles estavam andando lá, viu um cara junto, Ah, um homem, certo. né? Aí o que aconteceu com esse homem? Questionou o que eles estavam sentindo, né? Ué, percebeu esses caras esbaforidos na rua, xingando e tudo, e decepcionando, chorando, a mulher chorando e tal, morrendo de medo, porque eles eram discípulos desse cara. E o cara foi crucificado, vamos fugir, que a gente vai ser crucificado também. Bebe um pouquinho d'água, meu filho. É, vamos. Quer gelado ou natural? Não, aqui eu vou tomar kefir.